beleza? Uninasal realiza Enem, beleza? Meu nome é Cláudio, professor de Química, e hoje nós vamos responder aqui alguns exercícios, né, para essa provinha que você tanto sonha, né? Provinha do Enem. Galera, o Enem tá próximo, tá? A gente vai resolver exercícios, vamos trabalhando aqui os conteúdos de acordo com os exercícios, certo? Eu acho a melhor forma para a gente poder ir lembrando os conteúdos, tá certo? Até porque a gente não tem tempo de dar todo o conteúdo programático de Química. Então, a melhor maneira é eu pegando alguns exercícios e a gente vai trabalhando os conteúdos de acordo com os exercícios e assim já vai mostrando para vocês como é que pode cair, beleza? Vamos lá, meus queridos. Hoje eu escolhi eletroquímica, né, pra gente abordar aí alguns exercícios de eletroquímica, beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui sobre pilhas e baterias. Então olha só. As pilhas e as baterias são dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxirredução transforma energia química em energia elétrica. Galera, é eletroquímica, tá? A eletroquímica é dividida em pilhas e baterias, tá? Então veja o seguinte, a parte de eletroquímica aí, deixa eu colocar só para aqui, para esse lado aqui, ó. Beleza? Para ficar melhor. A pilha transforma energia química em energia elétrica. Ele fala que na pilha existe uma substância que se reduz, ganha de elétrons, que é o cátodo, né, que ocorre no cátodo, e uma que se oxida perdendo elétron, que ocorre no ânodo, tá? Abaixo temos o exemplo de uma pilha eletroquímica. Responda. A letra A, qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação? Vamos analisar essa pilha aqui, senhores. Vamos analisar, ó. Pilha de Daniel, tá certo? Vamos analisar aqui junto comigo. Galera, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, né? Uma reação de oxidação, tá? Vou colocar aqui, reação de oxidação é aquela que eu tenho o quê? Né? Eu aumento o número de NOx, então vou botar aqui, aumento o NOx. O que é esse NOx? É o número de oxidação. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui o zinco 0, formando zinco 2+, mais 2 elétrons, tá? Então, o que é que acontece? De 0 para 2, eu aumentei aí o NOx. Então, eu tenho uma reação de oxidação, tá? Toda reação de oxidação é aquela que perde elétrons. Então, antes eu tinha 0, né? Não tinha... E aí eu perdi 2 elétrons, ficou 2+. Então, o elétron aqui, depois dessa setinha aqui, é uma reação de oxidação. A reação de oxidação, ela acontece no ânodo, tá certo? Que é o polo negativo da célula eletroquímica, da pilha, tá? Então, observando aqui, se eu pego aqui esse eletrodo B e coloco aqui nessa solução, esse eletrodo B, tá vendo o fluxo de elétrons? O fluxo de elétrons sai sempre do polo negativo para o polo positivo. Então, ele vai sair sempre do ânodo, certo? Para o cátodo. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que é o cátodo. Então, esse B aqui, ele vai reagir, né? Ele vai perder 3 elétrons. Tá vendo que ele está se transformando em B3+? Então, ele vai ficar assim, ó. B, certo? 0, se transformando em B3+, mais, deixa eu só ajeitar aqui, ó, mais 3 elétrons. Então, essa aqui é a reação de oxidação. Então, esse aqui é o ânodo, tá certo? Esse aqui é o ânodo, onde acontece a oxidação. Quando o elétron chegar aqui no A, esse A2+ aqui, tá certo? Ele vai receber 2 elétrons, tá vendo? Então, ele vai chegar aqui e vai receber 2 elétrons. O A2+ recebe 2 elétrons, que forma aí o A0, né? Esse A0 é o sólido. Então, aqui eu vou aumentar, a massa. Aqui vai começar a aumentar a massa desse sistema. Então, na de redução, olha só, na de redução, eu tenho uma diminuição do NOx, tá? Diminuição do NOx. Então, pegar um exemplo aqui do cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre 0. Ó, de 2 para 0, diminuiu. Foi o que aconteceu aqui com A, né? Ó, A2+, A de 2 para 0, diminuiu. Então, a gente tem esse de baixo aqui, o de A, é redução. E redução é o cátodo, certo? Ocorre no cátodo. Beleza? Ocorre no cátodo. Tranquilo? Uma forma mais simples de você memorizar é o seguinte, ó. É o CRAL, tá? O CRAL. Cátodo acontece a redução e ânodo acontece a oxidação, beleza? É uma maneira bem mais simples aí de você
memorizar esses sistemas aí, tá? Na letra A, deixa eu só diminuir aqui, vamos diminuir aqui para ver a letra A. Ele pede o seguinte na letra A, ó. Qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação? Olha só, o B, certo? O B está sofrendo o quê? Oxidação, como a gente já viu ali, tá certo? Como a gente já observou aqui na imagem, ó, certo? O A, ele está sofrendo o quê? O A, ele está sofrendo redução, beleza? Então, anote aí, isso é importante. Aí, na letra B aqui, ó, na letra B ele pede qual eletrodo é o cátodo e qual é o ânodo, beleza? De oxidação aqui, já vou aproveitar, esse aqui é o ânodo, que é o B, e o cátodo é o A, já aproveitando aqui para vocês, certo? E aí na letra C ele pede, escreva a semi-reação que ocorre nos eletrodos A e B e a reação global. A semi-reação a gente já escreveu, que é essa semi-reação aqui, ó, tá vendo? Essa semi-reação, então eu tenho aqui, ó, B, certo, 0, que é de oxidação, formando B3+, mais 3 elétrons, e aqui A, 2+, mais 2 elétrons, formando A, certo? Para a gente fazer a equação global é só somar, porém, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cortar esse elétron com esse, e esse valor tem que estar igual, né? Ou seja, um elétron antes da seta, tá vendo antes da seta aqui, com esse elétron depois da seta, então, significa que tem que estar igual. Então, vou multiplicar essa reação por 2 e essa reação aqui de baixo eu multiplico por 3. Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar, ó, aqui, só apagar, aqui vai ficar 6 e 6, tá? Por quê? Aqui vai ficar 2, 2, e aqui 2 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 6. Aqui vai ficar 3, 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6, e aqui 3. Então, aqui é só cortar esse cara com esse cara, e vai ficar como? Vai ficar 2B0 mais 3A2 mais, formando aí 2B 3 mais 3A0. Se você perceber, senhores, olha só. De B0 para 3 aumentou. Então, B acontece a oxidação. O A de 2 para 0 reduziu. Então, acontece a redução. Beleza? É só lembrar do CRAL, ó. Lembra do CRAL aqui, que fica mais fácil, tá certo? Para você fazer essa questãozinha. Tranquilo? Tira um printzinho aí dessa parte, pra gente poder prosseguir para a próxima questão, meus queridos. Vamos embora. Tranquilo? Tirou o print? Então, questão número 2. A questão número 2, ela fala aí para calcular a variação do potencial. Lembrando, vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. O potencial da pilha, ele tem que ser maior que 0. Por quê? Porque é um processo espontâneo. Certo? Processo espontâneo. Então, o que acontece, senhores? Nesse caso, a gente vai calcular o ΔE a partir de qual fórmula? A dica, potencial cátodo menos o potencial do ânodo. Essa, rapidinho aqui, essa é a fórmula que a gente vai calcular. Também conhecida como DDP, tá? Diferença de potencial, DDP. Certo? Senhores, olha só. Na questão, ele vai dar sempre a equação de redução. Olha aqui ele dando essas duas aqui. Tá vendo que o elétron tá antes da seta? O elétron tá antes da seta aqui, ó. Antes da seta, beleza? Então, significa que esses dois aqui são de redução. Professor, como é que eu vou saber qual dos dois oxida? Porque o senhor falou na questão passada, para que uma pilha funcione, eu preciso de uma reação de oxidação e uma reação de redução. Como é que eu vou saber? O maior valor vai ser sempre o de redução. Então, anota aí, ó. Então, vou repetir. Quem é o maior valor aqui? O maior valor é o de cobre. O maior valor aqui é o de cobre. Então, vou repetir aqui, ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre 0. Então, eu tenho um padrão aqui de 0,34 volts. O menor valor é o de oxidação. Então, aqui, ó, esse aqui é o de redução, tá? Vou colocar aqui, redução. O menor valor é o de oxidação. Mas, professor, essa reação aqui que eu tenho é de redução. Então, a gente vai inverter. Então, eu vou inverter aqui, ó, Fe0, formando o quê? Fe2+, mais 2 elétrons. Então, eu vou ter aqui o potencial padrão
certo? Menos 0,44 volts. Então esse aqui é de oxidação. Redução acontece onde? No cátodo, né? Oxidação acontece onde? No ânodo. Beleza? Então vamos aplicar na fórmula. Delta E é o quê? Não é potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então delta E vai ser o quê? Delta E vai ser o seguinte. Quem é o potencial do cátodo? 0,34. Só ajeitar aqui para não ficar 0,34. Menos que é o do ânodo. 0,44. Menos 0,44. Aqui, ó. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais, né? Então é 0,34 mais 0,44 vai dar 0,78 volts. Beleza? Então aí a gente já tem a alternativa letra A de avião. Beleza, meus queridos? Essa também é uma questãozinha simples. É só lembrar dessa fórmula aqui, ó. Potencial do cátodo menos o ânodo, tá certo? Lembra sempre dessa fórmula aí que você não vai errar nunca. Mesmo se ele der as equações de oxidação, tá? Raramente acontece. Ele sempre vai dar aqui, ó, as reações de redução, certo? Vamos para a terceira questão, meus queridos, aqui na aulinha de eletroquímica. Também uma questãozinha interessante. Deixa eu só dar um zoom aqui. Eu vou estar aparecendo aqui, não sei qual é o lado, mas enfim. Aí pode ser que corte aí a questão. Então deixa eu só colocar aqui embaixo, só para dar esse zoom, tá? Pronto, ó. Então, o marca-passo é um dispositivo para estimulação elétrica do músculo cardíaco e possui um gerador de pulsos e um eletrodo. O gerador de pulsos elétricos é um circuito eletrônico, certo? Instalado no interior da caixa torácica do paciente, e a fonte de energia é uma bateria compacta localizada fora do tórax. A bateria do marca-passo é formada pelos metais lítio e prata. Aí, perceba, ele deu aqui o potencial padrão de quê? Potencial padrão de redução dessas duas, certo? Aí ele pergunta a DDP. Que é a DDP? A DDP é o delta E, que é o cátodo, tá vendo, ó? Menos o ânodo. Cátodo menos o ânodo, beleza? Então a gente vai olhar. Então é o seguinte, quem é o maior valor? O maior valor é 0,80, que é a prata. Então vou repetir a equação. Fica Ag mais elétron formando Ag0. Então o potencial padrão aqui vai ser 0,80, tá? Menor valor a gente vai inverter, então a gente sabe que esse é o de redução. O menor valor é o de oxidação, então inverte a equação. Então vamos inverter aqui, ó. Lítio vai formar Li mais um elétron. Potencial padrão de redução aqui vai dar menos 0,5 volts, tá? Então, aplicando nessa fórmula aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. A gente sabe que esse aqui é a oxidação, tá certo? Vamos aplicar aqui, ó, potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Delta E, quem é delta E? Potencial do cátodo. Cátodo, lembra lá da dica, ó, CRAO. Cátodo acontece a redução, né? Então, vai ser 0,80 menos o ânodo acontece o quê? A oxidação. Então, menos 0,5, tá? Aqui com esse menos com esse menos aqui vai dar mais, né? Então tem o 0,80 mais 3,05 vai dar 3,85 positivo, tá? Volts. Então perceba aí, olha só o que a questão quer, que é o DDP, né? Que é o delta E. Então a gente corta aqui a letra E, corta a letra B. Porém ele quer a reação do ânodo. A reação do ânodo, tá certo? É qual a reação do ânodo? Essa aqui, ó. Beleza? Aqui acontece a oxidação. Então, a gente já corta aí quem? A gente já corta a letra C, que é aquele já deu a de redução. Sobra a alternativa letra D, tá? Como resposta para vocês. Beleza, meus queridos? Tranquilo. Questão também bem... Essa é bem chatinha, na verdade, né? Mas é uma questão boa, tá? Porque muitos alunos eles iam olhar somente para o valor do delta E e esquecer aí, tá certo? Da reação, né? Iam parar e aí ia acabar errando a questão. Mas é importante, essa dica aqui, ó. Maior valor sempre é o de redução, menor valor é sempre o de oxidação, tá? E vamos para a nossa última questão. Questão também muito boa, tá? E ela dá o seguinte, na célula
ou na célula eletroquímica ou na célula eletroquímica. Quando eu tô falando célula eletroquímica, eu tô falando de pilha, tá? Tô falando da pilha, tá? Então ele deu aí, ó, vou colocar aqui a reação Ni0 mais 2Ag+, formando Ni2+, mais 2Ag0. Ó, de 0 para 2 eu tenho o quê? Ele aumentou o NOx, então é oxidação. De 1 para 0, reduziu, né? Redução. Aí ele fala, é correto afirmar, vamos lá, é correto afirmar aqui. Os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel? Não, tá? Porque, ó, veja o seguinte, vamos desenhar essa pilha aqui da seguinte forma. Ni2+, ponto salina, aí eu tenho a prata Ag mais a prata 0, certo? Aqui eu tenho a oxidação e aqui eu tenho redução. Então os elétrons saem de onde? Saem do ânodo, que é o polo quê? Que é o polo negativo, tá certo? Não sai da prata, sai daqui, do ânodo dos elétrons, sai daqui do ânodo, então não pode ser. O cátodo é o eletrodo de níquel. Opa, não, ó, olha aqui, ó, níquel, tá certo? Coloquei aqui, níquel é o ânodo, tá certo? Então não pode ser. O eletrodo de prata sofre desgaste? Não. Quem sofre desgaste é o níquel, porque ele está oxidando, está perdendo elétron, tá? A prata sofre redução? Sim, ó, aqui, a prata sofre redução, então a gente já tem a alternativa, letra D, aí como resposta. Beleza, galera? Uma dica para vocês, pega aí o conteúdo de eletroquímica, tá? Dá uma lida, dá uma estudada, depois refaz esses exercícios e você vai perceber que com essas dicas vai ficar bem mais fácil você trabalhar aí o conteúdo de eletroquímica, beleza? Então, bom estudo aí para vocês e até a próxima!